Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de Maria de Nazaré e Maria de Magdala. Dois espíritos que estiveram aqui neste planeta bendito na condição feminina. E talvez ambas sejam das mais injustiçadas que nós compreendemos. Muito poucas pessoas, devido ao preconceito, à discriminação, à falta de conhecimento e à própria confusão que se faz. Aquela coisa de que nem todos têm a mesma facilidade de pesquisa, de compreensão, de filtrar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, assim, aqui nesse primeiro plano da esquerda para a direita, então, essa foto que está maior, essa imagem, é exatamente essa que o Chico está segurando, que é um retrato falado. Então, quando o Chico perguntou para o Emmanuel como era Maria de Nazaré, ele falou, vai lá e para você me falar. O Emmanuel fala para ele, e você acha que eu tenho condições de me aproximar dela? Né? Então, eles têm esse retrato falado. Então, o Emmanuel, na companhia do Chico, eles foram até um espírito que tinha sido resgatado por Maria de Nazaré, no Vale dos Suicidas. E ele ditou para eles em desdobramento, e eles, o Chico, quando chegou, procurou, então, essas pessoas que fazem retrato falado, e saiu esta reprodução aí que aí está. E Maria de Magdala, que há muita controvérsia. Maria de Magdala, Maria de Madalena, muitos, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, muitos a têm na conta de uma mulher prostituta, na mulher de promíscua, e isso é uma mentira das mais absurdas. Então, assim como nós temos outras figuras controversas no Evangelho, como é o próprio Judas Iscariotes, entre outros. Então, vamos ver o que está reservado a nós hoje, então. Falar sobre a vida de Maria de Nazaré não é tarefa fácil, porquanto a sua história é cercada de mistérios e dogmas, assim como deparamos-nos na dificuldade de obter revelações, esclarecimentos e citações, em particular nos evangelhos canônicos, que sejam convergentes e precisas. O judaísmo era uma sociedade patriarcal. O sinédrio era extremamente machista. E a mulher, dentro do judaísmo, sempre fez parte do patrimônio do marido, do homem. Então, o seu testemunho não tinha valor. E é nesse sentido que ela está colocada nos evangelhos. Como o evangelho é uma codificação do judaísmo, então há muita controvérsia e há muita coisa que não tem. E como os escritos e a história é fundamentada em ciência, em lógica e em razão, então não se tem. Mas, graças a Deus e a Jesus, a doutrina espírita foge desse padrão, porque nós temos uma coisa chamada mediunidade, temos uma coisa chamada espiritualidade, e a espiritualidade conta com detalhes e com riqueza para todos nós as fontes e como foi a vida deste espírito a quem todos nós devemos reverenciar. Alguns mistérios e dogmas são a origem espiritual de Maria, o nome dos seus pais, a encarnação e o nascimento, a virgindade, a concepção pelo Espírito Santo, a gravidez, a educação de Jesus, a aparição de Jesus ressuscitado, a assunção ou elevação e o retorno ao plano espiritual. Isso são dogmas religiosos relacionados a Maria de Nazaré. O nome dos seus pais, Ana e Joaquim. Para quem não sabe, a igreja de Santana
não é Santana do bairro. A igreja de Santa Ana Santana é em homenagem à avó de Jesus, a mãe de Maria. Encarnação, nós vamos ver já já como ocorreu e o seu nascimento, assim como nós vamos procurar desmistificar esse mito da virgindade, essa concepção pelo Espírito Santo. A educação de Jesus é muito mais fruto das ideias religiosas, que entende que, sendo Jesus o espírito mais perfeito, ele era muito mais elevado do que ela. Então, ela não poderia educá-lo. Pelo contrário, seria ela educada por ele. Nós também vamos entender por quê. A aparição de Jesus ressuscitado. Porque se ela era um espírito tão elevado, por que Jesus não aparece a ela logo depois da sua morte, e sim a Magdala ou Madalena? E ela foi elevada ao céu, até celebramos no mês de agosto a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E, finalmente, o seu retorno ao plano espiritual. Então, vamos tentar, dentro daquilo que é espiritualidade, dentro daquilo que a doutrina espírita, através dos benfeitores, nos traz para que nós possamos conceber uma ideia de por que Maria de Nazaré é a mãe do Cristo e a mãe de todos nós. Maria é reverenciada entre os homens de nosso tempo por ter recebido Jesus como filho. Aceitou e viveu plenamente essa missão. Mas existem outros aspectos de sua história que merecem ser lembrados. A origem de seu espírito por si só nos indica ser ela portadora de condição espiritual diferenciada. Estagiando em regiões felizes do mundo astral, pôde nos trazer um pedacinho do céu, demonstrar com seu amor o verdadeiro método de vida evangélica. Nós que estamos estudando já o segundo ano do Aprendizes do Evangelho, nós estudamos o Evangelho, nós vimos muitas passagens do Antigo Testamento e nós sabemos que Jesus é o diretor angélico deste planeta. Deus, o Criador. Jesus, o co-criador em plano maior. Jesus, sendo ele o diretor angélico do planeta Terra, tudo que é relacionado ao planeta passa pelo seu crivo. Então, todos os espíritos que por aqui já estiveram, todos os espíritos que por aqui passaram, desde que a Terra recebeu os germes da espiritualidade, os primeiros seres lá nas algas, nos protozoários, nas amebas, até a chegada do Cristo de João Batista, estava sob a égide do Cristo, sob a sua orientação segura. E Maria é um desses espíritos que não é simplesmente escolhida. Nós vamos ver que tudo tem um propósito, tudo tem uma avaliação. Não se entrega a direção, não se entrega a liderança de um exército a um general que não tenha estratégia, conhecimento, respeito, educação e, principalmente, que seja capaz de exercer essa liderança. A mesma coisa se aplica quando se trata de amor, de caridade, de piedade para espíritos recalcitrantes, para espíritos imperfeitos, mas que estão na busca do aprendizado. Deus enviou Maria, um espírito puro, virgem, santo e imaculado. Algumas palavras, mais uma justificativa. Algumas palavras vocês vão ver que tem uma tonalidade católica, não é nosso, é porque é do livro, dos livros Maria de Nazaré, dos livros A Caminho da Luz, A Boa Nova, e mais uma vez, por uma questão de proteção de dados,
nós não podemos modificar. Deus enviou Maria um espírito puro, virgem, santo e imaculado, para encarnar na Terra e cumprir seus planos para a humanidade. A virgindade de Maria está ligada à santidade, um ser espiritual, puro e modelo de mãe para a humanidade. Muitas vezes é só nós olharmos e começarmos a compreender. Quando nós saímos da mesmice que é a nossa vida, quando nós saímos dos meios televisivos e mídia, exercitando a nossa inteligência, nós começamos a compreender. Será que nós vamos tomar a água da enxurrada? Não vamos. Será que nós vamos tomar a água do rio Tietê? Não vamos. Mas, se nós estivermos lá na Serra do Mar, se nós estivermos em um determinado lugar do interior, as pessoas falam, não, pode tomar dessa água. Essa água é pura. Essa água é virgem. É a mesma situação aqui para começar a justificar esse dogma da virgindade. Assim como Jesus, Maria, assim como os espíritos encarregados da transição do planeta Terra, os espíritos que estão chegando agora, a virgindade de Maria ela não tinha ligação com o planeta Terra. Ela não passou por aqui. Ela já estava muito mais adiantada. Como ela não tinha ligação com o planeta, ela não tinha o que espiar, ela não tinha o que provar. Então, virgindade, porque era a sua primeira encarnação, tanto que é que Maria não reencarna, Maria encarna no planeta para servir de mãe de Jesus e de referência para todos nós. A virgindade carnal, que é a virgindade material, está ligada ao corpo físico. A maldade e o pecado, ou o erro, estão dentro de nós, transmitido de geração em geração. Em outro sentido, a virgindade espiritual, que é a virgindade moral, está ligada à pureza dos espíritos. Pureza, elevação, mundos felizes, sabedoria, prudência. É esse o sentido. Virgindade carnal está relacionada, sim, aqui para nós, ao material, em um relacionamento carnal. Não é nem questão do marido, mas relação ligada a sexo. É esse o sentido. Mas nós não podemos nos ater à palavra. Muitas vezes os benfeitores espirituais têm sérias dificuldades de nos passar a essência do ensinamento exatamente por causa das palavras que nós conhecemos e que não tem o mesmo sentido para eles. Então, é esse um dos sentidos. Virgindade carnal vem daquela concepção de mulheres que nunca tiveram companheiros, nunca tiveram uma relação sexual, está relacionada a isso. Mas a virgindade espiritual são os espíritos, como é todos esses que estão aí encarregados da transição planetária. Maria foi decisiva para a vinda do Nazareno. A sua escolha não foi por acaso. Se Jesus retirara dela os elementos para o seu próprio corpo, então a fonte deveria ser pura, evoluída e cheia de amor. Talvez seja aqui o início de que muitos de nós nunca pensamos. Todos nós temos no nosso corpo físico essência da nossa mãe. Não é só ali o óvulo. Sim, o corpo físico da mãe fala diretamente ao nosso. Ela nos transmitiu os seus genes, ela nos transmitiu tudo aquilo que era do seu corpo. A matéria do seu corpo, 50% dele está relacionado no nosso corpo. E se Jesus era um espírito puro,
o espírito mais perfeito, se ele não veio derrogar as leis divinas, a lei de Deus, e ele precisava nascer pela forma comum e normal como todo mundo, o seu corpo precisaria vir de um espírito, não necessariamente na sua evolução, que era difícil, mas que fosse o mais elevado possível. Alguém que pudesse oferecer uma essência pura, uma essência feliz, uma essência sem mácula, sem esses sentimentos de ciúme, de inveja, que é ligado ao materialismo. Então, sendo essa fonte pura, que era Maria, então a contribuição física dela foi extremamente necessário para a formação do corpo físico do Cristo. É a fonte. Então, é pureza que nós falamos. Se o médico disse, olha, a criança está assim, está passando por um problema de desidratação, disso e daquilo, você precisa dar para ela uma água pura. Você não vai ficar pegando água de torneira. Tem muitas pessoas, é só você olhar o filtro, a vela do filtro, que você vai ver que de pureza na água da Sabesp, por mais pura que seja, tem uma série de impurezas que ficam ali restritas. Então, quando é para curar o filho, quando é para remédio, nós procuramos usar a fonte de pureza que melhor atenda às necessidades do diagnóstico. Assim foi o corpo físico desse espírito, o corpo físico que este instrumento do qual Maria fez uso para que pudesse receber o Cristo. O espírito áureo, no livro Universo e Vida, dá uma ideia das moradas de Maria antes de reencarnar na Terra e dos objetivos de sua vinda. Diz ele lá no livro: mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros. Então, a espiritualidade, o áureo, nesse livro Universo e Vida, ele garante que Maria veio dessa estrela chamada Sírios. Pode parecer pequenininho aí para vocês, mas eu coloquei, são algumas constelações, como tem do Cocheiro, Cão Maior, Órion, as Três Marias, Touro, que está aí, Sírios, que aparece aí, é a estrela mais brilhante que nós conhecemos da Via Láctea. Então, é a estrela mais brilhante que tem. Então, é de Sírios que vem o Espírito Maria. Por isso, o áureo diz: mas o amor sublime de excelsos espíritos, ou seja, não é só ela, não abandonou os antigos companheiros. E foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar ao Cristo, aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana, a mãe de Maria, Simeão, o sacerdote do Templo de Jerusalém, quando Jesus nasceu, Isabel e Zacarias, mãe e pai de João Batista, primo de Jesus, o carpinteiro José, o pai, e a própria Maria. Então, Áureo, nesse livro Universo e Vida, ele fala dessa pleiade de espíritos que já evoluídos e espiritualmente habitavam já Sírios, foram eles convocados pelo Cristo para que ele pudesse implantar na Terra o código da fraternidade e o código do amor. Então, todos esses vieram, alguns vieram antes, como Ana, como Joaquim, Simeão, que eram mais velhos, até chegar o momento em que, então, Maria teve a condição para que ela também pudesse aqui encontrar-se com todos esses espíritos encarnando pela primeira vez no planeta.
Junto a estes benfeitores estava Maria, que pelo seu imenso amor abriu mão de sua ascensão suprema para seguir Jesus e trazer-nos a boa nova. Poderia ela, como nós aprendemos, poderia ela ficar lá bem sossegada em Sírios, aprendendo, estudando, praticando a caridade, o amor, sem ter essa necessidade de vir aqui passar por tudo isso que ela passou. Mas não, convidada que foi pelo Cristo, entendendo a missão planetária do diretor angélico, ela então se ofereceu para ser uma das colaboradoras da Boa Nova no planeta Terra. Isto porque Sírius já era um planeta renovado para abrigar espíritos próximos da angelitude, e enviou até a Terra estes seus filhos para glorificarem a vinda de Jesus. Sim, nós sabemos que todos os planetas, todo o universo, o próprio Cristo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E Sírius é um desses planetas onde esses espíritos evoluídos, conscientes, sábios, já se encontravam, dando continuidade ao seu aprendizado e à sua tarefa evolutiva. Então, Sírius estava já nessa condição, recebendo esse tipo, essa classificação desses espíritos, mas todos eles convidados pelo Cristo, como não poderia deixar de ser, se dispuseram a vir aqui, abriram mão do, vamos assim dizer, do conforto, abriram mão das suas conquistas espirituais para o sacrifício de vir aqui e se fazer igual a nós. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, cita a importância de Maria. Ele diz assim, as figuras de Simeão, como já dissemos, o sacerdote do templo, Ana, Isabel, João Batista, o maior profeta de todos os tempos, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objetos de observações injustas e maliciosas. Somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor e crença na vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, sim, todos eles vieram aqui para somar, todos eles vieram aqui para, de uma forma ou de outra, deixar a sua parcela de contribuição. Quando ele fala injustas e maliciosas, porque mesmo a Bíblia não se conta a história da humanidade se não for através da Bíblia. Somente através da Bíblia se pode contar a história do homem, significando humanidade, desde a sua criação, desde os primórdios da Gênese, do Gênesis, até a esfera crística, que é o Cristo. Então, mas muitas vezes são motivos de piadas, muitas vezes são motivos de preconceito, de discriminação, exatamente por causa das religiões, desses conceitos, dessas crendices, desses costumes, muitas vezes bárbaros, mas principalmente devido à promiscuidade espiritual daqueles que têm preguiça de pensar, daqueles que vivem na ociosidade mental e se deixam conduzir por pseudo-sábios como se eles fossem os donos da verdade, esquecendo-se de que o próprio Cristo nos asseverou: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então, se nós não encontramos fatos, se nós não encontramos aí para nós essas situações, por que nós vamos criticar? Então, aquilo que nós não conhecemos, nós temos que nos abster.
e não ajudar a divulgar aquilo que muitas vezes tem outros interesses ou outras conveniências. Existem, contudo, outros seres muito peculiares, que não são propriamente agêneres, mas que pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano que chamamos físico. Agêneres, a doutrina espírita usa essa palavra para dizer que é um ser que não foi gerado, é um ser materializado. Então, ele fala, existem seres que são agêneres. Muitas vezes, nós olhamos e vemos uma pessoa, nós vemos um vulto, nós vemos uma imagem, nós conversamos com a pessoa e, de repente, nós vimos que isso não existe. Tem pessoas que trabalham, às vezes, em determinados departamentos e convive lá uma semana, lá conversando com a pessoa, com aquele colega de trabalho, e, de repente, um belo dia, ela vai falar, cadê a fulana? Cadê aquele fulano que estava aqui? Não, mas aqui nunca teve ninguém. Essa mesa sempre esteve vazia. Esses espíritos são chamados agêneres. São espíritos que se materializam, são palpáveis, podem ser tocados, eles falam, como agem perfeitamente como se fosse uma pessoa encarnada materialmente. Mas não é. Tem um objetivo deles ali se encontrarem. E essa aparição, essa materialização, tanto ela pode durar algumas horas, como pode durar muitos dias. Por isso ele está dizendo. Então, existem muitos outros seres no planeta, cada um com um objetivo, cada um com um papel a cumprir. E muitos deles não estão ligados à matéria. Trata-se de criaturas, sem dúvida, humanas, mas cuja ligação biopsicofisiológica com a matéria densa, a que chamamos carne, é a mínima possível. Jesus era desses, só que Jesus teve uma concepção. Jesus, nós sabemos que ele foi criança, teve um parto, que foi realizado por Gabriel. Mas a ligação tanto dele, Maria, quanto dele, Jesus, e o espírito com a carne era o mínimo possível. Então, sendo um espírito puro, é claro que o parto de Jesus não tem nada a ver com o parto que hoje nós conhecemos. A forma de se vir ao mundo é a mesma, porém, a concepção é diferente. Porque é luz. Então, quando você passa um corpo bem mais suave, bem mais sutil, bem mais etéreo, por um lugar onde passa algo que é mais material, que é mais grosseiro, que é mais denso, não é a mesma coisa. Não é olhar o açúcar refinado e olhar para o açúcar cristal tem uma diferença muito grande. Você olhar o bife e olhar a vaca ou o boi tem muita dificuldade. Então, nós não podemos nos ater à letra. Então, esse espírito, Maria de Nazaré, como Jesus, como Simeão, como Ana, eles estavam ligados à matéria pelos laços estritamente necessários. Daí, eles terem uma facilidade, entre aspas, para suportar com maior dignidade as dores, porque o corpo físico não é igual ao nosso, é da parte mais quintessenciada da matéria. São espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões, de singularíssima importância para a evolução da humanidade. Nem poderia ser diferente. O tempo de preparo é exatamente na proporção direta da tarefa a ser desempenhada. O maior desses espíritos foi Maria de Nazaré, a Virgem excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material
na crosta terrestre foi indispensável para a materialização de Jesus entre os homens. Então, quando se diz ave cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, isso mostra a elevação moral. Ela foi escolhida de outro orbe porque nenhuma das mulheres encarnadas aqui, mesmo tendo Joana de Cusa, só para citar aqui, Magdala, como tivemos outras, elas não tinham condições espirituais para fornecer material fisiológico e, principalmente, a contribuição necessária para o corpo de Jesus. Então, Maria, o Espírito vindo de Sírios, trazia em si, na sua memória espiritual, todas as condições para que Jesus pudesse, então, materializar, para que Jesus pudesse vir até nós numa forma humana. Coube a ela fornecer ao mestre a base ectoplasmática necessária à sua tangibilização, a sua aparência, ser palpável, ser tocado, essa matéria que todos podiam sentir, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram neste orbe a presença crística. Então, como toda mãe dá a sua contribuição para o corpo físico, o corpo material do Cristo, ela também influi, a mãe vai influir fisicamente, psicologicamente, magneticamente, fluidicamente. Então, tudo isso precisava vir de um espírito, de uma fonte pura, um espírito puro, sem mácula, sem nódoa, sem nenhuma imperfeição, para que ela pudesse. E quando fala de imperfeição, aqui nós estamos falando de moral, não estamos falando de imperfeição enquanto defeito físico. Nós estamos falando de moralidade, de evolução espiritual. Tudo que Jesus sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente nela, que também teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, advogada e protetora. Então, da mesma forma, quando Jesus foi crucificado, lá foi coroado com a coroa de espinhos, ela também sentiu essa dor, porque diferentemente de nós, a ligação deles era espiritual. E nós sabemos que quanto maior a ligação espiritual, mais nós sentimos. Basta dizer, tem muitas mães, as mães que nos ouvem, as mães que conosco participam, sabem disso. De repente está fazendo alguma fazer, vem aquela ideia do filho e fala, aí você vai lá, ou o filho caiu, ou o filho machucou, ou o filho isso, ou o filho aquilo. Então, se nós, imperfeitos, se as mães imperfeitas que nós conhecemos têm essa sensibilidade, têm essa suscetibilidade em relação aos seus filhos, imagine um espírito vindo dessa categoria espiritual, o que essa mãe não sentiu. Ela não chorou? Não, a Bíblia diz que ela não chorou, que ela não verteu uma lágrima. Porém, a dor moral, a dor que ela sentiu é a mesma do Cristo. Cristo também não chorou, mas naquele momento, tudo que o Cristo sentiu no seu corpo físico repercutiu diretamente no corpo físico de Maria. Tamanha a ligação e, principalmente, a sintonia fluídica espiritual entre mãe e filho.
A futura mãe de Jesus, atendendo ao chamado supremo em missão sublime, orou ao Pai, conforme demonstra ela mesma nestas palavras. Senhor, aqui, quando ela fala, quando foi convidada, quando foi anunciado, quando foi dito a ela que ela desempenharia, então, esse papel de mãe do Nazareno, da mãe do diretor angélico. Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vos afirmar que eu estou disposta a voltar à terra quantas vezes achardes conveniente, até que essa mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou a vossa serva, fazei de mim segundo a vossa vontade. Humildade, simplicidade e obediência, resignação está nestas palavras aqui que Miramês nos traz. Então, aqui mostra toda a humildade já adquirida, próprio de espíritos puros, atentos ao chamado do Criador, atentos à convocação sublime do Pai, sempre para ajudar filhos necessitados, onde quer que se encontre. Então, as palavras, quantas vezes se fizer necessária, eu vou voltar. Da mesma forma como ela disse, eu sou a vossa serva, fazeis em mim segundo a sua vontade. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que acendesse a luz maior. Se nós olharmos, todos esses espíritos vindo de Sírios fizeram isso. Eles vieram com a sua luz, com a sua sabedoria e com o seu amor. A partir do momento em que o Cristo, a manifestação divina do amor, aparece, eles apagam a sua existência. Eles vão diminuindo até sumir para que o Cristo apareça, para que o Cristo reflita, para que o Cristo resplandeça. Também foi assim com João Batista. Como foi assim com Simeão. Quando Jesus nasce e Maria vai apresentá-lo no templo, então Simeão, que era o sacerdote lá, o que ele fala? Quando ele pega o menino Jesus nos braços, ele diz assim: agora eu já posso morrer em paz, porque eu vi o Salvador. Da mesma forma foi João Batista. João Batista, o grande precursor, aquele que Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém era maior. Ele também, muitos pensavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador. A partir do momento em que Jesus começa o seu messianato, quando Jesus começa a convocação, João Batista vai desaparecendo para que o próprio Cristo, a missão do Cristo, o messianato do Cristo, começa exatamente a partir da decapitação de João Batista. Então, todos eles diminuem a sua luz espiritual, como se diz, a missão foi cumprida e agora, daqui em diante, é o Cristo e o seu legado de amor. Jesus e Maria de Nazaré tiveram que preparar seus perispíritos para encarnar na Terra, para encarnar. Nenhum dos dois tinha ligação com a Terra. João Batista tinha, ele não é citado como sendo de Sírios. João Batista, nós sabemos que foi o profeta Elias. Jesus teve que preparar o seu espírito. Levou de 3.000 a 4.000 anos esse descenso, para que Jesus fosse aí adensando o seu perispírito para ter condição de encarnar na Terra. E Maria
levou de 800 a 1000 anos a sua preparação, o seu descenso, para que ela pudesse ter condições de ter, então, um corpo parecido ou próximo como o nosso. Ambos, Jesus e Maria, deixaram locais de altíssima elevação para vir à Terra, visando ao grande projeto de Jesus para o resgate da humanidade. Tudo devidamente planejado. Nada foi por acaso. Nada de escolha favorecida. Tudo devido a conquistas de patrimônio morais e da arte de amar. Então, não é um bingo, não é um sorteio, não é simplesmente ali, isso é quem está aqui. Não, é um propósito, é um processo, é ver quem tem quem possui melhores condições, quem oferece os melhores recursos, quem está mais apto, quem está em condições de receber. Se nós recebermos, quando qualquer coisa que nós vamos ser, se você vai fazer uma comida em casa, por exemplo, você vai escolher uma panela para pôr no fogão de acordo com o que você vai cozinhar e principalmente a quantidade. Não se faz um café em um tacho de cobre, como era a vida cigana. Nós sabemos que as panelas de ferro, panela de barro, panela de alumínio, panela disso ou daquilo, cada uma delas tem uma propriedade, tanto para facilitar, para aperfeiçoar, para realçar o sabor. Então, a mesma coisa nós estamos falando aqui, guardadas as devidas proporções. Não é uma escolha fortuita, mas sim como o Alexandre do Missionários da Luz, ali magnetizando aquele espermatozoide. Os espíritos superiores, esses arquitetos espirituais, todos eles preparam o espírito e tudo que se faz necessário, o perispírito, as condições, a matéria, de acordo com a missão a ser desempenhada. E os valores morais é o principal atributo em tudo isso. Então, Maria foi a escolhida, porque obedeceu aos mais rigorosos critérios de avaliação, pautados na justiça divina e na moral ilibada dos valores crísticos. Então, sim, foi escolhido devido à sua moral, à sua evolução, todo o seu aprendizado, toda a sua sabedoria, os objetivos que ela já tinha se proposto, as suas metas, a superação, a consciência cósmica. Então, tudo isso foi levado em conta. Obediência, resignação, tudo aquilo que se fazia necessário. Renúncia e sacrifício não poderiam deixar de ser absorvidos, porque era o que mais seria colocado ali em exercício, a renúncia e o sacrifício durante a missão do Cristo. Maria de Nazaré fazia parte desses grupos de almas que contribuíram para que o Nazareno pudesse nos ensinar o caminho do amor, através de seus exemplos e do Evangelho, imortalizado pela ação de seus apóstolos. Sim, quando nós procuramos ficar mais atentos ao estudo da Bíblia e não só ler, quando nós lemos o Novo Testamento, por exemplo, quando nós lemos os evangelhos, o de Mateus é sob a visão de José. O de Marcos é sobre a visão de Pedro que ele está contando. O de Lucas é numa visão de Paulo. E o de João é o mais espiritualizado. Mas aí nós compreendemos como cada um, de acordo com o seu conhecimento,
de acordo com as informações que possui, como eles compreenderam a missão de Jesus e como eles entenderam o que era o papel que o Cristo esperava que cada um deles desempenhasse. No processo do anúncio de sua gravidez, percebe-se mais uma vez as suas elevadas características morais. Em oração, Maria, ávida de luz, por meio de sua mediunidade transcendente, absorve a mensagem dos mensageiros do céu, a quem se deu o nome de Gabriel, o anjo do Senhor. Mediunidade. Nós não estamos falando se tem mediunidade em Sírio, se tem mediunidade em Alcione, ou se tem mediunidade lá nos outros mundos. Mas no planeta Terra nós sabemos que tem. E sabemos que a mediunidade é uma aquisição do espírito, mesmo sendo algo orgânico. Então, por meio da sua mediunidade, porque não poderia ser diferente, então é desta forma que este também abnegado auxiliar do Cristo vem então comunicar-lhe que ela estaria grávida. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Seba, no caso, assim, Jesus é o nosso governador, o que criou a Terra. Jesus. E, depois de trilhões de anos, ele volta para nos dar a boa nova? Não é trilhões de anos, foram 4.000 anos, sim. Ele criou tudo, ele deixou o mundo, ele criou o planeta Terra, recebeu das mãos de Deus, do Criador, aquela nebulosa incandescente, aquela bola de fogo, transformou aquilo em um mundo, ali ainda sulfurosa, vulcânica, com tudo, até o momento em que ela teve condições, então, fazendo todas as experiências, a evolução em 2 mundos, aquilo que dava certo aqui tinha que dar certo no mundo espiritual, o que dava certo no mundo espiritual tinha que dar certo aqui. Então, aí receberam os primeiros germes, os primeiros espíritos, o mundo primitivo, então, até nós estarmos em condições de recebê-lo. Então, conta-se de Moisés. De Moisés ao Cristo, tem em média, aí a conta é mais ou menos essa, 4.000 anos, 4.000 anos. Mas o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Já o ser humano, o espírito na Terra, 4 milhões e 500 mil anos. Então, até a Terra ter condições de receber os primeiros espíritos, foram milhões de anos. Agora, para que o Cristo pudesse descer, não poderia ser naquelas condições. A Terra precisaria estar na condição material em que se encontrava há 2022 anos atrás, para que o Cristo viesse. E essa era uma das promessas dele também. Mas desde o momento em que ele é o co-criador do planeta, já estava destinado que em um momento ele viria. E o livro A Caminho da Luz, o livro A Caminho da Luz deixa isso bem claro. Ele diz: há uma comunidade de espíritos puros, da quais o Cristo faz parte. Então, a primeira vez que eles se reuniram foi exatamente quando Cristo recebeu de Deus o planeta. Então, Deus foi lá naquela comunidade de espíritos e falou: olha, você, Jesus, então, você vai ser o co-criador deste planeta, você vai ser o diretor angélico. Aí, essa comunidade de espíritos puros ajudaram o Cristo. Ali, com ideias, com isso. Quando eles se reuniram a segunda vez,
foi para a vinda do Cristo. Foi as únicas 2 vezes que eles se reuniram. Então, quando foi para o Cristo vir em uma forma humana, eles também decidiram. Por quê? Porque necessitava dessa contribuição desses espíritos puros que ainda estava na espiritualidade. E Jesus, naquele momento da primeira reunião, ele já sabia que dali algum tempo ele viria para cá. Já tinha essa ciência. Seu microfone está com problema novamente. Sim, mas Jesus sabia. Sim, sabia. Já sabia. Já sabia, não, já estava pré-estabelecido. Já estava pré-estabelecido que ele viria. Ok. Tá bom? Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui só um minuto aqui para nós não perdermos o raciocínio. Então, Gabriel, o auxiliar direto do Cristo, aquele dos arcanjos, aquele que esteve mais presente, juntamente com Rafael, com Miguel, com Micael, são aqueles que acompanharam mais de perto Maria e o próprio Cristo dentro da sua caminhada, da sua estada aqui entre nós. Em comunhão espiritual com os espíritos do Senhor, mas submetida à lei da encarnação material humana, tal qual sofreis, médio inconsciente, ela recebeu como médium vidente, audiente e intuitiva, no sentido de ter consciência do ser que se lhe apresentava, a predição. Então, a encarnação, nós aprendemos que nós, quando estamos preparando a nossa encarnação, além dessa miniaturização, além dessa diminuição, essa condensação que precisa ser feita, então nós adquirimos essa inconsciência, esse esquecimento do passado, esse esquecimento do que um dia nós somos, em que condições nós nos encontramos. Como ninguém tem privilégio, Maria também passou pelo mesmo processo do esquecimento. Isso não significa que ela esqueceu, porque valores morais não se esquecem. Valores morais, qualquer que seja as circunstâncias, o local ou o meio, todos nós temos. E ela, como médium inconsciente, vidente, audiente, intuitivo, então, quando Gabriel se aproxima, então ela sabe que é alguém do mundo espiritual. O seu conhecimento, as informações, a sua vivência, a sua experiência, diz que é um espírito elevado, que é um espírito superior que estava se apresentando. A sua inteligência entorpecida pelo invólucro material não se achava em estado de lembrar-se. É o que explica tenha feito sentir ao anjo ou espírito a impossibilidade de conceber durante a virgindade. Para ela, a virgindade está relacionada, mais uma vez, ao mundo de Sírios que ela vivia, os valores adquiridos por ela até lá. Porém, encarnada, como ela não tinha privilégio, como ela não tinha mordomia, então, entorpecido, como se fosse cerceado, como se ela tivesse anestesiado, daí ela precisava dessa comunicação, desse preposto, desse auxiliar do Cristo para lembrar-lhe do seu propósito e da tarefa que ela tinha a desempenhar. Mas a Virgem não possuía a mesma condição espiritual que seu filho, apesar de já naquela época pertencer à falange dos espíritos evoluídos. Ninguém estava igual Cristo, nenhum outro. Ela estava muito acima de todos os demais, mas não se encontrava de maneira alguma na mesma condição que Jesus.
Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e lhe anuncia que ela receberia Jesus como mãe, surge em sua mente a seguinte pergunta. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço nenhum homem? A Bíblia diz que José, viúvo, quando ele procurou lá no templo e foi-lhe ofertado essa jovem menina ainda, entre 12 e 14 anos. Então, ali, quando promete, para eles é um compromisso. Mas até então não tinha o casamento, não tem a mesma concepção que se tem agora. O casamento dentro do judaísmo segue regras, segue normas, como nós vimos quando estudamos a parábola, as parábolas das 10 virgens. Lembram lá que tinha as virgens que iam acompanhar a noiva, o noivo? Aquilo é uma representação. Então, ela entorpecida, ela adormecida dentro da sua evolução espiritual, materializada e vivendo como um ser humano, então a dificuldade dela compreender como isso se processaria faz com que ela disse: eu não conheço nenhum homem. Poderíamos nós acrescentar ainda, mas não é isso que está na Bíblia. Se foi tirado ou não, não nos cabe, porque o relato do Evangelho de Lucas é da própria Maria. É Maria contando a Lucas como se deu o encontro dela com Gabriel. Esta indagação demonstra que Maria não possuía condições de entender de pronto todas as situações que caracterizavam a sua missão. Sim, imagina o conflito que ela tinha, evoluída com outros valores, com outros princípios, com uma outra forma de vida, e, de repente, tendo que viver nessas condições. Seria o mesmo que nós pegássemos um engenheiro, um médico que fosse, e, de repente, ele fosse lá na Amazônia, por exemplo, numa situação de viver ali, de se alimentar, de renascer-se ali naquelas condições. Como é que seria? Teria que reaprender? É claro que, intuitivamente, ele iria buscar os recursos e os mecanismos, mas isso não o livraria das dificuldades e das intempéries de um mundo material. Apesar de ser ela um espírito elevado, estava entorpecida pela encarnação e não podia manifestar a mesma lucidez que seu filho. Maria necessitava da revelação do anjo Gabriel para colaborar com o nascimento. Sim, Jesus sempre se cercou de auxiliares. Jesus sempre ofereceu a oportunidade, mas Jesus não veio derrogar a lei. Todos os espíritos no planeta Terra passam pelo mesmo processo. Os propósitos são diferentes, mas o processo é o mesmo para todos. Não existe preferência, não existe facilidade. O que existe é compreensão e entendimento, sabedoria para compreender o propósito da existência e o que a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus espera de cada um de nós. Mas o fator fundamental neste contexto é a revelação de que Maria posicionou-se em estágio de extrema aceitação, obediência e ser próprio. Nós estudamos outro dia ainda falando de obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. E essa extrema aceitação pode ser traduzida
por humildade para melhor servir. Apesar de ter sido preparada no plano espiritual para receber o menino Jesus, sua tarefa não foi fácil ou simples, como poderíamos concluir em uma análise prematura ou superficial da história. Quando se estuda como é o nosso objetivo, sabendo que nós também somos espíritos imortais, que também estamos a caminho da luz, quando o Alexandre, lá no Missionários da Luz, ou o Aulus, no Domínios da Mediunidade, quando eles falam da importância do corpo físico para o desenvolvimento espiritual do espírito nas provações da nossa existência, nós compreendemos. Então, nós não podemos simplesmente julgar a partir das concepções, principalmente ideológicas, de religiões que são fundamentadas em dogmas, em crendices e muito mais ainda por fanatismos religiosos. O fato de Maria ser dotada de uma autoevolução espiritual não a privava de estar submetida às leis físicas, características dos mundos atrasados como o nosso. Fosse outra a sua condição moral, e a decisão de aceitar os desígnios de Deus poderia ter sido outra. Quantas vezes nós já ouvimos muitas criaturas, principalmente nas casas espíritas, nas assistências, às vezes nos locais de trabalho com quem nós convivemos, as criaturas dizendo que mudou de vida, mudou de hábitos exatamente pela mãe, atendendo a um pedido da mãe, atendendo a uma solicitação da mãe. Muitos, a partir do momento, no momento supremo, em que a mãe está retornando ao mundo espiritual, em um momento de doença, de fragilidade, de debilidade, a mãe muitas vezes faz um pedido e o filho, a filha, acaba mudando a sua trajetória exatamente nesse sentido, de compreender o dever de obedecer à mãe. Então, os desígnios divinos para a vinda do Cristo, se não fosse essa resignação e essa humildade, é claro que teria outros espíritos que também foram, mas como Maria foi escolhida, não foi um concurso, mas sim quem tinha melhores condições. Mas da mesma forma que nós aprendemos, se não fosse Kardec, seria Leon Denis. Se não fosse Leon Denis, seria Camille Flammarion. Se não fosse ele, seria um outro. Então, Jesus, Deus, tem sempre ali alguém na reserva. Tem sempre alguém para ocupar esse posto, exatamente para mostrar também que nós não somos insubstituíveis. Sempre precisamos focar na obra e não nos nossos valores. Por isso, reafirmamos que não poderia ter sido outro espírito que por aqui vivia o portador desta responsabilidade. Foi escolhida propositadamente, não somente pelo seu grau de evolução, mas também por ter aceitado decididamente a sua tarefa. Em momento algum ela teve dúvida, em momento algum ela fraquejou. Até pode ser que não compreendesse, porque nós não temos acesso à informação de como ela foi requisitada em Sírios. Mas a partir do momento em que Gabriel lhe diz, ave cheia de graça, bendito és tu entre as mulheres, pois fostes a escolhidas para ser a mãe do Filho de Deus. Então, no que ela responde, eis-me aqui, eis aqui a vossa serva, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo, o que mostra também a universalidade do que ela já tinha conhecimento. Sabedora que tinha um Criador,
um todo-poderoso e sabia que tinha um co-criador, alguém que solicitou o seu apoio, a sua ajuda, o seu auxílio e a sua contribuição. Isso deveria valer para todos nós. É a nossa condição, mas todos nós, um dia, vamos, que seja daqui a bilhões de anos, nós também vamos estar nesta mesma condição evolutiva em que Maria se encontrava. E quando nós formos solicitados, quando formos convocados, que todos nós possamos também nos colocar à disposição como ela. O momento de aceitação reveste-se da mais profunda importância espiritual. Por quê? Porque estão todas as virtudes que nós buscamos: obediência, resignação, tolerância, paciência, renúncia, sacrifício, piedade, para que nós possamos melhor servir. E ela não duvidou, ela não recuou, ela não refugou. Então, se foi chamado, é porque nós temos condições de assim for. Vale para nós hoje onde nós nos encontramos e como nós nos encontramos. Onde nós estivermos, com quem nós nos encontrarmos, nós temos que procurar ser esta pessoa, este espírito, sempre obediente aos desígnios divinos, para que a misericórdia do Pai encontre o amor de Jesus e oferte-nos as melhores condições de trabalhar e de servir. Maria de Nazaré escreveu uma página de luz na história de todos os povos. Ela foi uma chama universal, que ainda hoje sustenta a esperança em todas as criaturas, que conhecem a fé e reconhecem Jesus como o pastor de todo o rebanho terreno. Então, o objetivo não é santificar Maria. O objetivo não é colocar Maria como uma mulher comum, mas ela é. O objetivo aqui era mostrar, e foi mostrar, o Espírito Maria, a Mãe Maria, a Mulher Maria, com todas as suas dificuldades, com todas as suas dores, com todo o seu sofrimento. Porém, um espírito consciente daquilo que foi designado como sua tarefa. Quando, lá no livro Boa Nova, a referência, quando Humberto de Campos vai dizer, lá na Casa do Caminho, na estrada de Jope, onde João já estava tomando conta dela, velhinha, quando Cristo chega até lá, porque na Casa do Caminho, eles então recolhiam todos aqueles viajantes, todos aqueles viajores que por ali passavam, os doentes, eram hospedados e amparados na Casa do Caminho. E foi dessa forma de viajor que Jesus aparece para ela já velhinha. Quando ela o reconhece, quando ele conversa com ela, então Jesus fala para ela: acabou, minha mãe, tudo terminou. Agora eu vim te buscar. O Pai convida-te às esferas superiores. Então, ela diz para ele: filho, enquanto houver na terra um filho necessitado de mãe, aqui eu estarei. Ela abriu mão não só de voltar a Sírios, porque como ela cumpriu dignamente aquilo que foi proposto, ela deu um salto evolutivo. A prova, vamos assim dizer, da sua obediência, da sua simplicidade, permitiu para ela que ela não iria voltar para Sírios, ela iria
para outro orbe ainda mais adiantado, por causa da sua dedicação e da sua renúncia. Mas ela não. Ela se colocou aqui, como bem colocou lá no slide anterior, como nossa advogada. É o que ela disse. Onde houver um filho necessitado, aqui eu estarei. Ela compreendeu o estágio dos espíritos hoje que fazem parte do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Ela sabe das nossas imperfeições, das nossas dificuldades e sabe principalmente que nós precisamos de carinho, de afeto, que nós precisamos de direcionamento. E hoje, Maria é aquela, segundo Emmanuel, segundo Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e Amélia Rodrigues, é a Legião de Maria, responsável pela intercessão nas regiões inferiores do nosso, ligadas ainda ao nosso planeta. Somente ela e os seus trabalhadores são respeitados e têm condições de resgatar os espíritos que ainda se encontram neste vale de lágrima, de dor e de sofrimento. Então, era esse o objetivo. É a Nossa Senhora da Aparecida, de Lourdes, das Graças, que seja, mas para nós é um espírito que aqui nós conhecemos como Maria de Nazaré, mas que é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós. Dúvidas? Mais uma pergunta enquanto eu tomo água? Seba, Jesus, então, quando ele se miniaturiza e adentra ao corpo de Maria, ele é colocado um véu de esquecimento sobre o que ele foi? Eu não entendi. Se você puder repetir. Jesus, quando se miniaturiza para adentrar o corpo de Maria, para que ele seja concebido, é colocado também um véu do passado, que ele não teve, né? Não, Jesus não. Jesus veio da mesma forma. O corpo físico se desenvolveu no ventre, com a gestação é a mesma. O espírito, Jesus acompanhou, mas Jesus não teve esquecimento. Jesus não. Ele, o tempo todo, claro, lúcido, consciente do papel que desempenhava. É como se você olhar, quando você estiver vendo a aula gravada, você vai ver que lá nos primeiros slides diz que quando ele estava preparando o seu perispírito, deu até exemplo dos agêneres, estava ligado ao corpo pelos laços estritamente necessários, ou seja, quase nenhum. Precisava estar ligado ao corpo porque precisava de um corpo, mas esse corpo não é igual ao nosso e a ligação não é tão densa como o nosso. Jesus, desde o momento de que ele, vamos assim, nasceu, as dificuldades que ele teve foi exatamente por causa do corpo. Não tem como um bebê sair fazendo pregação e ele não veio derrogar a lei. Então, esse corpo físico do bebê teve que se desenvolver, caminhar, aprender a falar. É aí que Maria deu a sua contribuição de mãe e mulher. Ela ajudou, pegou na mão. Jesus, pelo fato de ser Jesus, ele nasceu e já começou a andar? Não. Aí seria derrogar a lei. Então, ele passou pelo processo de esquecimento? Não, mas aí não está ligado ao processo. O esquecimento é devido à nossa inferioridade espiritual. A própria Maria, quando Gabriel vem, ela se lembra, ela precisa de alguém para lhe lembrar da missão dela, mas não que ela não fosse. Então, Jesus não passa por esse processo, mas sim todos nós. Tá bom? Obrigado.
Nada. Então, vamos lá. Dando sequência ao nosso. Fechou, Maria de Nazaré? Fechou. E aí, por quê? Maria de Nazaré, então, nós aprendemos e conseguimos compreender que um espírito da maior elevação espiritual, consciente e ciente do seu desempenho e daquilo que o Cristo solicitou, desceu das alturas, desceu das esferas superiores e veio aqui contribuir com todos nós, espíritos imperfeitos. Sofreu como sofre devido às denominações religiosas, à cultura e principalmente às situações estruturais de religiões, sofreu sim, muitas vezes injustiçada, caluniada, desprezada, mas cumpriu o seu papel. Mas nós temos uma outra mulher que também, guardadas as devidas proporções, sofreu as mesmas circunstâncias de Maria, mesmas circunstâncias, mas guardadas as devidas proporções. Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Pois bem, a verdade é que certos religiosos levantam dúvidas quanto à vida pregressa, a vida passada de Madalena. Segundo eles, não há nenhuma referência no Novo Testamento que esclareça a sua vida de erros antes de conhecer Jesus. Se não tem nenhuma referência, então como é que eles sabem que era prostituta? Se não tem nenhuma referência que esclareça, então por que dizer que ela era promíscua? Se os evangelhos não se referem a ela de uma forma pejorativa, então de onde vem essa ideia, esse ranço e principalmente esse preconceito e essa discriminação com uma criatura que muito pouco é citada no evangelho? Como a obra psicográfica de Chico Xavier é confiável quanto aos fatos ocorridos durante a vida do mestre na Terra, encontramos no capítulo 20 do livro Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, os esclarecimentos nesse sentido. Sim, se vocês abrirem o Google, o Wikipédia, Kardecpédia, pode procurar o que vocês quiserem, não vão encontrar mais do que 3 ou 4 parágrafos a respeito da Maria de Magdala histórica, uma mulher que morava na cidade de Magdala, que é um porto. Porém, é onde nós muitas vezes falamos da ciência e da religião andarem lado a lado. A ciência só pode ir até onde vai os fatos históricos, a lógica e a razão. A doutrina espírita não, porque nós temos a mediunidade. E se tem uma obra mediúnica que pode ser confiável, é a do Chico Xavier. Então, exatamente por via mediúnica que Humberto de Campos, nesse fantástico livro Boa Nova, vem nos trazer alguns esclarecimentos sobre Maria de Magdala ou Madalena. Então, a espiritualidade não está mentindo. Da mesma forma, quando nós lemos a Bíblia e lemos o Atos dos Apóstolos, ninguém ali, o pouquinho que fala de Saulo e dos apóstolos é mínimo. Não é possível tecer toda a história de Saulo a Paulo pela Bíblia. Mas, mediunicamente, Emmanuel nos traz todo o contexto da história no livro Paulo e Estevão. Não é que a doutrina espírita seja perfeita, mas os espíritos vindo em nosso socorro, iluminando a nossa ignorância religiosa. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos.
e tomara-se de admiração profunda pelo mestre. Entregue à vida de prazeres não está falando de promiscuidade, de lascividade. Uma pessoa que gosta de se alimentar, pessoa que vive na festa, pessoa que vive em celebrações, comemorações, viagens, são pessoas que então entreguem a prazeres. Patrícios romanos, viajantes, Magdala era um porto, era uma cidade portuária, como é Santos. Então, muitos viajantes, autoridades, príncipes, imperadores, exércitos, generais, tudo passavam por ali. Então, ela poderia ser desde uma mestre de cerimônia, como fosse uma condutora de eventos, mas nada mais do que isso. É o que está sendo relatado. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. É tudo jogo de palavras retirados do livro Boa Nova. Então, ela se encantou pelas pregações de Jesus. Que forma era aquela de falar de amor, de caridade? Que forma era aquela de falar de uma vida futura, de uma renúncia, de alegrias eternas? Ela que até então só conhecia aquilo que podia tocar, aquilo que podia sentir. A alegria, sim, o vinho, muitas vezes no sentido de dar essa falsa liberdade, essa fuga da realidade, buscando nas ilusões entorpecidas aquilo que nós não encontramos na vida espiritual, tão singela ainda da nossa materialidade, do nosso mundo primitivo enquanto espíritos. No entanto, o seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara os caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Nada diferente do que hoje a gente vê nas redes sociais. Mulheres academias, com roupas muitas vezes assim ou assado, mas que rompeu com as tradições. Eu não quero casar, eu não quero ficar noivo, eu quero morar junto, eu quero ter filho, mas não preciso do pai presente. São pessoas que ninguém pode... eu não quero ter filho. Nós não sabemos quais são os propósitos. A pessoa, de repente, tem objetivos muitos mais claros e muitos mais elevados. Onde está a nossa capacidade de julgamento? Agora, isso não significa que, pelo fato de uma mulher ser bonita, de uma mulher ter um corpo físico que agrada aos olhos da grande maioria, que ela não tenha dignidade, que ela não tenha moral. Muitas vezes, essa fuga da realidade é exatamente porque não encontrou alguém que, de uma maneira concreta, lhe mostrasse os propósitos da encarnação. Como vimos, Madalena, depois de levar uma vida de prazeres em companhia dos patrícios romanos, tomara-se de admiração profunda por Jesus. Informa Humberto de Campos que, certo dia, ela procurou o mestre na casa de Pedro, quando, ao fim do diálogo, Jesus lhe sorriu com bondade e disse: o livro Néio Lúcio, do Jesus no Lar, Néio Lúcio é o autor espiritual da obra, ele é o espírito que está no livro 50 anos depois. Ele é o avô da Célia. Então, e ele fala que no livro Evangelho no Lar, ele fala que todos os dias, quando o sol estava para se pôr, que Jesus reunia-se com os apóstolos e com a comunidade na casa de Pedro, onde Jesus fazia ali os primeiros, como se fosse um evangelho no lar.
Jesus falava de Deus, Jesus falava da sua tarefa, da sua missão, consolava, confortava, esclarecia e direcionava. E ela, então, sedenta de conhecimento, cansada daquela vida até então, resolve ir ter com Jesus. No final, Jesus, então, lhe disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Olha a grandeza espiritual do Mestre. Se Jesus não julgou, se Jesus não criticou, se Jesus não apontou, Jesus lhe deu o direcionamento, relembrando-a do propósito da sua encarnação. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho e difícil a jornada. Significa que todas aquelas dificuldades que ela encontrou não era nada perante o que ainda esperava. Estreita é a porta, por onde só passa o espírito. E o espírito é que passa pela porta estreita, não o corpo. E é preciso que a fé. Então, não temas, basta que você acredite, ou seja, a fé que move montanhas. Depois da morte do Cristo, Madalena foi residir em Dalmanuta, quando é uma cidade perto de Jerusalém. Quando certo dia, um grupo de leprosos veio procurá-la. Perguntavam por Jesus, o Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Sim, enquanto estavam com Jesus, Jesus orientava, ele próprio curou os leprosos, tinha uma certa tolerância. A partir do momento em que Jesus deixa de estar fisicamente presente, todo preconceito e toda discriminação tornam a aparecer, surgem com muito mais força. E esses leprosos, que já conheciam os milagres e os ensinamentos de Jesus, então vieram procurar, porque eles nem sabiam que Jesus já tinha sido morto, já tinha sido crucificado. Porém, como não poderia também deixar de ser, devido às condições físicas de saúde que eles se encontravam, então todas as portas lhe fechavam, todo mundo queria expulsá-los das cidades. Madalena foi ter com eles, reuniu-os sob as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras do Mestre. Os próprios apóstolos tiveram resistência. Os próprios apóstolos não compreenderam que Jesus veio para os doentes. Eles tiveram sérias dificuldades, não só com Madalena, mas também com os próprios necessitados a partir do momento em que o Cristo retorna ao pátria espiritual da forma de corpo, porque ele nunca foi, ele nunca nos deixou. Então, Maria, vendo que os apóstolos não os ajudavam, que os apóstolos não procuravam orientá-los, ela rompe todas essas tradições e esses preconceitos e vai falar com eles sobre o Cristo. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. Maria Madalena, diante disso, se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles, passando a viver no Vale dos Leprosos. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes da lepra. Ou seja, como os próprios ali de Dalmanuta estavam ali, não aceitavam eles,
Então, ela retornou com eles para Jerusalém, no Vale dos Leprosos, que era uma comunidade, como se fosse uma cidade, onde eles já ali se aglomeravam, onde todos eles residiam. E ela passa a viver com eles. Não só falando de Jesus, fazendo as pregações do Evangelho, mas cuidando deles, atendendo em suas necessidades, auxiliando naquilo que podia, preparando, inclusive, outros tarefeiros para que também pudessem auxiliar a esses irmãos de caminhada. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale para ir ao encontro do seu círculo pessoal em Éfeso. Então, quando ela sente que já está contaminada, quando ela já está doente, vendo que já se aproxima o fim da sua jornada terrena, sentindo-se próxima da morte, então ela retorna para junto dos seus familiares em Éfeso. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentiam. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Magdala, no entanto, experimentava sensação de alívio. Então, ali já, junto dos seus familiares, para onde ela tinha retornado, acamada que já se encontrava, não se mais conseguia se locomover. Então, em um momento, em um dia lá da sua existência, então ela sente que parou de respirar. Por isso que fala, ao mesmo tempo em que ela sentia o peito não mais arfava, sentia que já não mais respirava, sentia que já não mais pertencia ao corpo físico, porque ela sentia uma sensação de alívio, ela experimentava uma sensação de liberdade que até então nunca havia sentido. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o seu semblante trazia uma alegria indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se admirou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. A revelação espiritual, através da mediunidade, esclarece aspectos da vida de Madalena, não citado pelos evangelistas, mostrando quem de fato era ela moralmente. A sua conversão pelo próprio Cristo, seu trabalho de autoaprimoramento através do amor ao próximo e seu retorno ao mundo espiritual recebida por Jesus, como aquela que conseguiu vencer a si mesma e muito amar. Então, aí está uma síntese de quem foi Maria de Magdala ou Maria de Madalena, retirado, compilado do livro do Flávio Joséfo, as informações históricas, e retirado do livro Boa Nova e dos Evangelhos, a parte que se refere ao próprio Cristo. Por que que foi colocado aqui junto com Maria de Nazaré? Se Maria de Nazaré desceu das esferas superiores graças ao amor incondicional de Jesus, Magdala sai da condição terrena, sai da condição de todos nós, espíritos ainda imperfeitos, em busca da realização espiritual. É alguém que superou as suas dificuldades e as suas imperfeições, mas que através da renúncia e através do amor, através do trabalho digno, conseguiu reparar dentro da própria existência ali os seus débitos do pretérito, os seus débitos do passado.
A doutrina espírita, que é muito solícita e que nos oferece um vasto campo de aprendizado, mostra são muito poucos os espíritos que viveram no planeta Terra e que foram recebidos no seu desencarne pelo próprio Cristo. Rubio Lentulus, juntamente com Lívia e Jesus, ali, né, que ali estava, Paulo de Tarso, que foi recebido junto com Abigail, Estevão e Jesus, e ele fala de Maria, aqui de Magdala. Então, são muito poucos os espíritos a quem o Cristo veio receber pessoalmente. Não que nós outros não tenhamos esse mérito ou que não tenhamos essa oportunidade, mas o que mostra a grandeza espiritual de Magdala. Ela não veio de sírios, ela não estava naquele grupo de sírios, assim como João Batista. Mas ambos puderam, assim como Saulo, Paulo de Tarso, também não estavam. Para muitos daqueles que estudam os evangelhos, para muitos historiadores espíritas, Paulo de Tarso e Maria de Magdala são os dois maiores exemplos de transformação pelo Evangelho do Cristo. Porém, quando nós estudamos a história de um e de outro, nós compreendemos. Paulo era um exímio conhecedor da lei. Paulo tinha a informação. Paulo tinha o conhecimento. Magdala não. Maria sai da simplicidade. Madalena, ela sai da situação comum. Então, a sua transformação é por amor. Por isso que Jesus, quando ressuscita, Jesus, quando deixa o sepulcro, ele não aparece à sua mãe, Maria, porque ele sabe da condição evolutiva dela. E como mãe, ela não seria discriminada. Por isso que Jesus aparece a Magdala. Jesus está dizendo a ela e aos apóstolos que é um espírito que veio para contribuir e para auxiliar. Que não importa o que nós fizemos, o que importa é como nós estamos vivendo, porque é aí que está a nossa destinação. Então, se nós fizermos o nosso trabalho direitinho, se nós cumprirmos os nossos objetivos direitinho, nós vamos para um mundo iluminado, avançado e sábio, como é Sírios, onde se encontram espíritos como Maria, Simeão, Ana, Isabel, Zacarias, entre outros. Se nós amarmos, se nós nos fizermos o nosso dever de casa, um dia nós também seremos recebidos pelo próprio Cristo, pois é esse o nosso objetivo, é essa a nossa destinação.